Olha, às vezes uma única ação pode desencadear um verdadeiro efeito dominó global. E é exatamente isso que a gente vai analisar hoje. Como um conflito que muitos acharam que seria rápido e limitado, está agora redesenhando o mapa do poder mundial. Essa frase aqui, ela é perfeita. Resume o grande erro de cálculo no centro de tudo isso. Acharam que era simples, né? Que era só apertar um botão e pronto. Mas o que aconteceu na realidade foi que acenderam um pavio para um incêndio regional, que agora parece que ninguém mais consegue apagar. E aí a gente entra na primeira parte. A ilusão de uma guerra rápida. Sabe, isso é um erro clássico que se repete várias e várias vezes na história. Acreditava-se que a força, a tecnologia, resolveria tudo rapidinho. Só que o que aconteceu foi o completo oposto. A guerra não só se arrastou, como foi crescendo, se expandindo a cada dia. E aqui tá a grande ironia da coisa toda. O objetivo inicial era o quê? Desestabilizar o regime iraniano. Mas o tiro saiu pela culatra. Em vez de enfraquecer, acabou unindo a população, criou um sentimento nacionalista forte, ou seja, o ataque que era para dividir, na verdade, uniu todo mundo contra um inimigo em comum. E de quebra, abriu a porta para uma guerra em várias frentes diferentes. E essa expansão não tem como negar, já não é mais um conflito isolado, sabe? A gente está falando de ataques e contra-ataques que envolvem mais de uma dúzia de países, grupos como o Hezbollah entrando na jogada, e olha o nível que a coisa chegou, cidadãos americanos sendo evacuados de países aliados como Arábia Saudita, Kuwait. Quando isso acontece, é um sinal claríssimo de que o incêndio se alastrou de vez e a estabilidade da região inteira tá por um fio. Ok, agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Porque esse conflito não está acontecendo num vácuo, né? Tem outras potências gigantes movendo suas peças nesse tabuleiro. E aqui a gente vai focar em duas: Rússia e China. Cada uma com uma estratégia bem definida. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente essa divisão de tarefas. Pensa assim, a Rússia entra com apoio militar, ajuda com táticas de drone, inteligência, tecnologia para contornar radar, tudo para prolongar o conflito e aumentar o custo para os Estados Unidos. Já a China? Bom, a China é o salva-vidas econômico. Ela funciona como uma rede de segurança, comprando petróleo iraniano e aliviando o impacto das sanções. São duas abordagens diferentes, mas com um objetivo bem parecido: desafiar a influência americana na região, cada um do seu jeito. E para ter uma ideia do tamanho desse apoio econômico, é só olhar para esse número: 85%. A China compra praticamente todo o petróleo que o Irã exporta. Na prática, é Pequim que está bancando a resistência iraniana, o que acaba minando e muito o efeito das sanções internacionais. Agora vamos falar de um assunto que afeta todo mundo, não importa onde esteja: o petróleo. E como sempre acontece quando tem confusão no Oriente Médio, ele vira uma arma. A instabilidade lá tem um efeito imediato no preço que a gente paga na bomba em qualquer lugar do mundo. O ponto-chave aqui é um lugar chamado Estreito de Hormuz. Pensa nele como a principal artéria do mercado mundial de petróleo. Uma parte gigantesca do petróleo do mundo passa por ali. Então, qualquer ameaça a essa passagem já causa um pânico geral nos mercados. E foi exatamente o que a gente viu. O preço do barril, que estava ali na casa dos $90, simplesmente disparou para quase 120. E o pior é que $120 pode não ser o teto. Existem analistas que projetam um cenário bem mais sombrio. Se o Estreito de Hormuz for totalmente fechado, o preço do barril poderia chegar a $215. E um número desse, gente, não é só sobre gasolina mais cara. A gente está falando de uma crise que poderia levar a uma recessão econômica global. É muito sério. Beleza, o cenário tá tenso, volátil, o mundo inteiro preocupado com uma crise energética. É nessa hora que a diplomacia vira a peça mais importante do jogo. E é aí que o Brasil entra, tentando encontrar um espaço com uma posição própria para buscar o diálogo no meio dessa confusão toda. A primeira reação oficial do Brasil foi bem direta, bem contundente. O Itamaraty soltou uma nota dizendo que os ataques eram uma flagrante transgressão da Carta das Nações Unidas. É uma linguagem diplomática bem forte, né? Deixa claro que o Brasil condena a ação militar e está apelando para o respeito às leis internacionais. Logo depois vem uma fala do presidente Lula que usou uma imagem bem poderosa para reforçar essa posição. Ele fez um contraponto dizendo que os mísseis do Brasil são drones que levam remédios e não bombas. É uma forma de dizer, olha, o poder de um país, a sua tecnologia, pode ser usado para salvar vidas e não para destruir. É um contraste claro com a lógica da guerra. E essa postura, essa capacidade de manter relações abertas com todo mundo envolvido, sem ter inimigos declarados,
é o que coloca o Brasil numa posição bem única nesse cenário. Por não ter um alinhamento automático com ninguém, alguns analistas enxergam o país como um possível mediador, alguém que pode ajudar a baixar a temperatura. Claro, é uma tarefa super difícil, mas quem sabe não pode ser uma chave para encontrar uma saída pacífica, né? Isso tudo leva a gente para um problema que está bem no coração desse conflito. O que, afinal de contas, significa vencer? Parece que ninguém consegue concordar com uma resposta. E quando não existe um objetivo final claro, fica muito mais difícil achar uma solução, um caminho para a paz. E aqui a gente vê o tamanho do abismo que separa os lados. Para um lado, para o Irã, a vitória é simplesmente sobreviver. É resistir à tentativa de derrubar o regime e forçar o outro lado a admitir o fracasso. Já para os Estados Unidos, a vitória pode ser algo diferente. Talvez uma vitória redefinida, onde eles cumprem uma lista de objetivos táticos e depois simplesmente se retiram. Quando os objetivos são tão opostos assim, como é que se chega a um acordo? Fica parecendo que cada um está jogando um jogo com regras completamente diferentes. E essa é a pergunta que fica no ar, assombrando todo mundo, de militares a diplomatas. O que realmente significa vencer uma guerra que começou sem um objetivo final claro? Porque o grande risco é esse. Uma guerra sem um critério de vitória definido vira uma guerra sem fim. Um conflito que se arrasta, que consome recursos, vidas e, no fim, a estabilidade de todo mundo. No final das contas, o que a gente precisa entender é que esse conflito é muito mais do que uma disputa por território. Ele é, na verdade, sobre a redefinição do poder global no século XXI. O que está acontecendo ali no Oriente Médio hoje pode muito bem ser o rascunho de uma nova ordem mundial, com novas regras, novos protagonistas. E a grande questão que fica é: será que o mundo está preparado para essa mudança?